Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu vim aqui fazer um comentário sobre o filme Pianista, um filme muito bom, baseado em fatos reais. É um filme já antigo, se você ainda não assistiu, eu recomendo, porque é um filme assim que a gente pode tirar muitas lições. É recomendado aqui na mentoria 10 em 1, né, do Pablo Marçal. E estou fazendo essa mentoria este ano com ele, então eu assisti esse filme. Eu vou falar algumas lições que eu tirei do filme, né? Eu vi ali no filme que Deus, ele livrou o pianista, que o filme é de uma guerra, a guerra ali dos judeus, entre os judeus e os alemães, né? E os judeus foram dominados e quase exterminados, né? Eles eram em quase 500 mil judeus e no final ficou menos de 60 mil pessoas, né? Então eles exterminaram os judeus, câmara de gás, matando mesmo, queimando, enfim. É um filme muito triste. Mas o que eu vi? O pianista, que é o nome do filme, ele era o pianista então que ele tocava teclado, né? Piano, né? Então, o que eu vejo? Que o pianista, ele foi livrado da morte muitas vezes por Deus. Eu creio muito que Deus ele conduz todas as coisas. Então eu vi ali que o pianista foi livrado muitas vezes, inclusive quando ele estava ali na fila da morte, um dos malfeitores puxou ele e tirou ele da fila da morte. Isso aí eu vejo assim a mão de Deus, porque desde o começo Deus já poupou a vida do pianista. Então, não importa quem seja, ele usou assim de pessoas, ainda que más, porque aquele primeiro que puxou o pianista da morte, ele também era judeu, mas ele tinha o que? Se rebelou contra os judeus para atacar os próprios judeus, para poder se livrar da morte. Mas esse tipo de pessoa, eles pensam que se livram, né? Mas a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele foi um traidor dos próprios judeus, né? Então, o fim dele já está decretado também, não tem como. Então, aqui outra coisa que eu vi, ó. Deus ele fez com que o pianista achasse graça diante dos malfeitores, né? Todos que poderiam matar ele ajudaram ele. Isso é incrível, né? Isso não vem de outro se não for de Deus, né? Então, aquele que tirou da fila a morte, depois ele encontrou o outro que podia matar ele, mas alimentou ele e o cobriu, né? Que foi a cena ali mais pro final do filme. De um alemão, pelo que vi assim, era um oficial alemão, né? E ele poderia matar ele. Então, mas ele perguntou, quem é você, né? E ele já estava se arrastando de cansaço, de fome, magro. Então ele passou por muitas dificuldades. E quando ele falou que ele era pianista, o alemão pediu para ele tocar. E ele tocou. E como um bom judeu, ele deu o melhor. Ele tocou uma música tão bem tocada que o alemão ele se impressionou. E o alemão não matou ele. E ainda foi, no outro dia, levou comida para ele, levou pão e ainda levou um abridor de lata, porque ele estava tentando sobreviver comendo pepino. Comendo um pepino que ele tinha encontrado lá nos escombros e era pepino em conserva, né? Então ele não conseguia abrir a lata. E o alemão levou esse abridor de lata para ele. E logo, então, os alemães eles foram atacados, né, pelos russos e o alemão foi lá se despedir dele. Levou mais comida para ele, levou pão, enfim. E, e daí se despediu e deu até o casaco para ele, né? Então eu vejo assim, que se o povo de Deus tivesse se reunido e clamado a Deus, Deus tinha livrado eles da morte. Porque a Bíblia nos diz assim, que Deus ele manda essas coisas como castigo para a nação, que é a nação corrupta, a nação que se desvia dos bons caminhos. Mas se o povo se arrepender, orar, se humilhar, Deus ele vai mandar o livramento, entende?
Então, cada etapa de mortandade foi uma oportunidade do povo se voltar a Deus. Porém, eles foram destruídos pouco a pouco, porque eles não voltaram. Então, pela misericórdia de Deus, ainda ali no final, eles sobrevivem, né? Porque hoje o povo judeu não foi exterminado, eles existem, né? Então, o alemão que ajudou o pianista fez isso não porque ele era piedoso, esse é o meu ver, mas porque Deus decidiu desde o princípio que ia salvar o pianista. Desde o princípio, né? Por isso o alemão foi morto sem oportunidade de o pianista ajudar. A gente vê que no final o alemão foi morto. Ele até pediu ajuda para um outro que era músico também. Mas quando o músico falou com o pianista, ele já tinha sido morto. Eles procuraram saber. Então, por que ele foi morto? A gente olha o filme assim, coitado, ele ajudou e foi morto. Mas não, ele matou muitos judeus antes de ser morto, né? Então ele era culpado da morte de muitos judeus, que é o povo de Deus, né? E Deus até pode castigar o povo dele por meio de outras pessoas, mas ai daquele que foi usado para castigar o povo, né? Porque cada um é usado com o que tem. Deus, ele nos usa com o que a gente tem. É como Judas, né, que já tinha o coração corrupto e só por isso ele pôde ser usado por Satanás para trair Jesus e vender Jesus. Então, o que é a conclusão que eu tiro dessa questão? Que nós só podemos ser usados para o bem ou para o mal, se nós já estivermos no caminho. Se nós estivermos no caminho do bem, nós vamos ser usados para o bem. Mas se nós estivermos andando no caminho do mal, nós vamos ser usados para o mal. Mas ai daquele que é usado para o mal. Ai daquele. E o mal ou o bem não é o que a gente faz. Não é o que a gente faz. Mas o caminho do mal ou do bem não é a aparência, o que a gente faz, o que a gente mostra. Não é isso. O caminho do mal ou do bem está aqui dentro. E aqui dentro. É dentro. Por isso ninguém pode pensar, ai, coitadinho, morreu, era bom. Não pode. E também não pode pensar, ele era ruim, morreu, mereceu. Não pode. Porque só Deus conhece o que passa dentro da mente, dos pensamentos. E só Deus conhece o que se passa dentro do coração. Então esse é o caminho. O caminho está dentro. Por isso Deus diz assim, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Deus, nós temos a oportunidade de que Deus more em nós. Nós somos casa, templo. Nós temos essa oportunidade. E, como diz, quão terrível é cair nas mãos de Deus. É cair na ira de Jesus. Quão terrível, porque o amor de Deus ele é muito maior. A longanimidade, a paciência que Deus tem conosco, ela é muito grande. Mas vai ter o dia da ira. E quão terrível é cair na ira. Porque nós até podemos ser castigados. Mas quando nós somos castigados, é para o nosso bem, né? Assim como um pai castiga os filhos, quando eles estão no limite já, que eles já não obedecem, já não querem saber de obedecer, então o pai tem que tomar alguma atitude. Para quê? Para colocar o filho de novo num caminho, né? De outra forma, o filho vai se rebelando e daqui a pouco não tem mais volta, né? A gente sabe disso. Então, a correção é uma oportunidade de volta, uma oportunidade de colocar no caminho, né, de vida. E é isso que Deus faz conosco, né? Eu acabei de assistir, então aproveitei essa oportunidade de compartilhar essa minha visão. Claro que cada um pode enxergar outros pontos, né? Nós enxergamos os pontos conforme nós somos, conforme nós pensamos. Por isso que cada um pode enxergar muitas coisas do mesmo conteúdo, não é mesmo? Então, isso foi o que mais gritou. Muitas coisas gritaram na minha mente durante o filme, mas eu anotei esses pontos que gritaram muito mais. Que é o quê? No sofrimento, nós devemos buscar a Deus.
quando a coisa está difícil, que nós não podemos lutar com as nossas próprias mãos, como os judeus ficaram, busque a Deus, porque se eles tivessem clamado a Deus, Deus ele é tão misericordioso, ele é tão benigno, que ele teria livrado o povo antes, bem antes de tanta mortandade, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e tenham pensado. Assistam o filme O Pianista, é um filme assim baseado em fatos reais, né? Os filmes baseados em fatos reais geralmente são bem pesados, porque às vezes a gente quer um final feliz, igual começou ele com uma garota lá, olho no olho, é uma coisa assim, ai, que legal, romântico, no final vão se casar. Não se casou. Ela se casou com outro. Essa é a realidade da vida, né? A nossa vida, ela não é como de novela, não é como de filme e romance. Então a nossa vida, ela pode ser assim, ou pode ser, como diz, assado, né? Então pode ser de um jeito ou de outro. Não é o ideal, mas é o real, como diz, né? Então, que Deus abençoe você. De tudo isso, o que eu tiro assim é que a gente coloque Deus em primeiro lugar, né? Todas as coisas serão acrescentadas. Tema a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Sempre é a hora do juízo de Deus, porque sempre Deus, ele está olhando para nós. Ele está sempre olhando para nós. Que a paz do Senhor esteja com você, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!